Então nós vamos começar. Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer inicialmente a SBI e a ABD pela oportunidade de conversar com vocês sobre ciência, sobre os interesses do nosso grupo de pesquisa. É muito importante esse canal que a SBI e a ABD estão fazendo de comunicação com um público heterogêneo, tanto de imunologistas, quanto pessoas que são da área de saúde, pessoas que trabalham com ciência, mas em outras áreas que não imunologia, e pessoas que não trabalham com ciência, mas que gostam de aprender sobre a ciência, né? Eu sou Vânia Luiza de Peron Bonato, como foi divulgado anteriormente, mas vai ficar mais fácil como Vânia Bonato, porque o nome é longo, e hoje eu vou conversar com vocês sobre inflamação pulmonar e comorbidades, já que esse é um tema que está muito presente no nosso dia a dia nos últimos meses, por conta da pandemia da Covid. Eu sou professora do Departamento de Bioquímica e Imunologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e coordenadora do programa de pós-graduação em Imunologia Básica e Aplicada da mesma faculdade. Eu trouxe aqui para vocês os brasões da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e o brasão da USP, porque eu acho que eles se encaixam perfeitamente no contexto que a gente vai conversar hoje. Ou seja, o brasão da FMRP, essa inscrição em latim, ela significa, pela ciência, afastar o fim, afastar o término, ou seja, com base no conhecimento, expandir os limites e fronteiras. E o brasão da USP, que traz o apóstolo São Paulo sentado na cátedra, aqui na inscrição em latim está escrito: vencerás pela ciência. Então, é isso que nós, pesquisadores, tentamos fazer. Tentamos estabelecer, desenvolver novas estratégias para melhorar as condições de saúde, e a universidade, no seu tema mais amplo, em todas as áreas, procura promover o desenvolvimento da sociedade. Então, esse canal é extremamente importante para que a gente possa se aproximar mais da sociedade e mostrar o que estamos fazendo intramuros na universidade. Bem, o laboratório que eu coordeno é o Laboratório de Imunologia e Inflamação Pulmonar, e o nosso objetivo, o objetivo do nosso grupo, é investigar mecanismos imunológicos com a finalidade de reduzir a inflamação pulmonar, principalmente em duas doenças, na asma e na tuberculose, no contexto de comorbidades. Por que no contexto de comorbidades? Porque quando um indivíduo tem asma, ele tem um perfil de inflamação pulmonar, mas na hora que ele tem asma e uma comorbidade, por exemplo, obesidade, ele acaba desenvolvendo outro perfil de inflamação pulmonar. Então, são doenças heterogêneas, distintas. O mesmo conceito se aplica para a tuberculose. Um indivíduo que tem tuberculose, ele tem um perfil de inflamação pulmonar. O indivíduo que tem tuberculose e uma comorbidade, por exemplo, a que nós mais estamos acostumados a associar com tuberculose é o HIV, né? Esse indivíduo tem outro perfil de inflamação nos seus pulmões. Então, o objetivo do nosso grupo é investigar mecanismos imunológicos com a meta de identificar alvos moleculares que possam servir para que a gente possa delinear novas estratégias para intervenção na clínica. Bem, quando a gente fala em inflamação, por que acontece inflamação? Porque ocorre uma quebra da homeostase, uma quebra do equilíbrio no nosso organismo. E isso se dá pela presença de agentes infecciosos ou de agentes que não são infecciosos. Então, isso promove a inflamação como consequência da ativação do sistema imunológico ou de uma resposta imunológica. Então, nós precisamos, por meio da ativação da resposta imunológica e da resposta inflamatória, restabelecer a homeostase. Para caso contrário, se nós não conseguimos fazer isso, não conseguimos eliminar um agente infeccioso, ou essa resposta se perpetua no contexto de resposta inflamatória, nós vamos ter um peso maior para a doença em detrimento do bem-estar do indivíduo. A inflamação, ela tem várias etapas e hoje a gente não vai falar sobre essas etapas aqui, que são um processo muito bonito de se estudar.
Mas, em linhas gerais, o que é a resposta inflamatória? É promover o recrutamento de células que estão na circulação e a chegada de moléculas que estão na circulação no local onde houve a quebra da homeostase, que no nosso caso, no nosso interesse, são os pulmões. E essas células que estão na circulação e moléculas, quando elas adentram os pulmões que estão inflamados, elas vão atuar conjuntamente com células que residem nos pulmões, como os macrófagos, e vão também interagir com outras substâncias que estão presentes nos pulmões. Então, eu trago aqui para vocês os sintomas de uma resposta inflamatória. Então, se a gente está exposto, por exemplo, aos raios solares, sem a proteção adequada, nós vamos ter os sinais da inflamação, mesmo que a gente fique pouco tempo exposto ao sol, poucas horas, que é o rubor, né, e o ardor. Né? Então, esses são sinais da inflamação porque houve uma quebra da homeostase. Como que é essa quebra da homeostase? A morte celular causada pelo excesso de raio solar. Então, isso vai levar à ativação de uma resposta imunológica que vai provocar uma resposta inflamatória. Para restaurar essa morte celular que aconteceu como consequência da inflamação, essa inflamação também causa, numa fase mais tardia, o reparo tecidual, a renovação do tecido. Então, essa também é uma função da resposta inflamatória, promover o reparo tecidual. Então, essa inflamação que eu estou exemplificando aqui é uma inflamação estéril, não existe a presença de um agente infeccioso, né? E é uma inflamação que pode ocorrer num curto espaço de tempo. Mas o nosso interesse no laboratório é trabalhar com inflamação crônica nos pulmões. Inflamação crônica é aquela inflamação duradoura, longa, e ela acontece pela persistência do agente indutor da quebra da homeostase ou pela reexposição contínua a esse agente indutor, que pode ser, como eu disse anteriormente, um agente infeccioso ou não. Então, quando acontece essa persistência ou reexposição contínua, as células da imunidade inata, que são as células que atuam mais rapidamente, vão ativar a imunidade adaptativa, que é uma resposta mais especializada, e a imunidade adaptativa vai intensificar os mecanismos de ação das células da imunidade inata. Só que numa inflamação persistente, isso se perpetua, isso é contínuo. Então, o que acontece? Como consequência, a gente tem um aumento da resposta inflamatória, um aumento da magnitude da inflamação pulmonar. Bem, então se eu volto para a quebra da homeostase, do conceito de quebra da homeostase, toda vez que eu tiver um excesso de inflamação, que acaba sendo prejudicial, né, em vez de eu ter a sensação de bem-estar com maior peso, eu vou ter agora a doença com maior peso. E com isso, eu tenho o que a gente chama de imunopatologia, que é quando agora a resposta do sistema imunológico, ela está respondendo de forma excessiva e levando a um dano no tecido pulmonar. Bem, essa magnitude da inflamação pulmonar, ela está relacionada com fatores que são intrínsecos, como o nosso background genético, que é dado pela nossa herança genética, os genes que nós carregamos, e também por fatores extrínsecos, como infecções transientes. Isso daqui é muito interessante, porque se a gente pensar quantas vezes nós vamos ficar gripados na nossa vida, cada vez que a gente fica gripado, nós estamos modificando um pouco o nosso microambiente pulmonar. Isso vai afetar nos encontros subsequentes que nós vamos ter com outras substâncias infecciosas, agentes infecciosos ou não infecciosos, que a gente tiver contato pelas vias aéreas. Bem, então esses fatores que são extrínsecos, como as infecções transientes, a alimentação ou a dieta que nós temos, a microbiota, que são os micro-organismos que nós temos no nosso intestino ou nas nossas vias aéreas, o hábito de fumar, né? E a poluição e as comorbidades, que é o nosso interesse principal, são fatores, então, que vão interferir, além do background genético, no tamanho, na magnitude da resposta inflamatória. Se a gente olhar para as 10 doenças que causaram o maior número de mortes em 2017, nós vemos que nós temos entre as 10, 4 doenças
que afetam os pulmões, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, as infecções que afetam o trato respiratório inferior, que são os pulmões, os tumores que afetam o pulmão, traqueia e brônquio, e a tuberculose, que é um dos temas que eu vou abordar aqui hoje. Então, no nosso laboratório de imunologia e inflamação pulmonar, pensando no contexto da inflamação, a quebra da homeostase é dada pelo contato com Mycobacterium tuberculosis, que é um agente infeccioso, ou com alérgeno, que são moléculas não infecciosas. E tanto o Mycobacterium quanto a asma, então, vão causar as doenças pulmonares, tuberculose e asma, respectivamente. Para a tuberculose, nós estamos interessados na comorbidade, obesidade e diabetes, que causa uma inflamação que nós chamamos de padrão TH1, uma inflamação pulmonar do tipo TH1. E na asma, nós estamos interessados na comorbidade pneumonia, e nós queremos reduzir a inflamação pulmonar, que é uma inflamação de padrão TH2 e TH17. Então, na tuberculose, aqui a gente quer reduzir TH1, na asma a gente quer reduzir TH2 e TH17, que são perfis de resposta inflamatória, que nós sabemos, por estudos prévios, que tendem a aumentar esse tipo de padrão inflamatório na presença de comorbidades. Esse projeto é um projeto que tem apoio da FAPESP. Bem, então, se nós voltamos para a quebra da homeostase, nós temos a imunidade inata ativando a imunidade adaptativa por meio da produção de citocinas e por outros mecanismos imunológicos. E a imunidade adaptativa intensificando os mecanismos de ação da imunidade inata por meio da produção de outras citocinas e pela produção de anticorpos. E essas moléculas que promovem a quebra da homeostase, agora eu vou dar um nome a elas. Quando elas vêm de agentes infecciosos, elas são chamadas de PAMPs. E quando elas vêm de produtos celulares decorrentes do dano celular do nosso organismo, elas são chamadas de DAMPs. E essas moléculas, as nossas células do sistema imune inato, tanto os macrófagos quanto as células dendríticas, expressam receptores tanto para os PAMPs quanto para os DAMPs. É isso que vai ser o início da ativação da resposta imunológica e da indução da resposta inflamatória, além de outros mecanismos que estão descritos aqui, mas o nosso interesse hoje é na inflamação. Bem, e como a gente pode reduzir a inflamação considerando a ativação da imunidade inata? Nós podemos tentar intervir nos receptores que reconhecem os PAMPs e os DAMPs, bloqueando esses receptores, inibindo o início da resposta inflamatória, ou naqueles receptores que permitem que exista uma interação das células da imunidade inata, como a célula dendrítica ou o macrófago, com os linfócitos T, que são células da imunidade adaptativa, ou ainda a gente pode intervir bloqueando citocinas que causam a inflamação. E na imunidade adaptativa, a gente pode intervir nessa fase de contato da resposta inata, da célula da resposta inata com a célula da resposta adaptativa, que são os linfócitos T. A gente pode tentar intervir na fase que os linfócitos estão se multiplicando, proliferando, que é o que a gente chama de expansão clonal, ou ainda na fase que esses linfócitos se diferenciaram, e então agora eles são os linfócitos mais do perfil TH1, ou TH2, ou TH17, então você pode tentar reduzir esse tipo de padrão inflamatório, ou ainda tentar intervir no momento de indução de morte dessas células que estão causando a inflamação. O grande desafio que a gente tem é saber em qual fase ou quais fases da imunidade inata e adaptativa a gente deve intervir para tentar reduzir a inflamação para aquela doença que a gente tem interesse, né? Que no nosso caso é a asma ou a tuberculose. Bem, então na asma, a quebra da homeostase, ela se dá pela presença de moléculas que não são infecciosas, que são chamadas de alérgenos, e elas vão causar uma doença pulmonar. Os alérgenos são várias substâncias, como, por exemplo,
substâncias que estão nas fezes dos ácaros, os ácaros que estão na poeira doméstica, por isso que a gente fala que o indivíduo é alérgico à poeira, substâncias que estão presentes no citoesqueleto de insetos, como de baratas, por isso que é importante deixar os ambientes higienizados, ainda substâncias como pelos de animais. Então, todas essas substâncias poderiam ser consideradas inócuas ao nosso organismo, não deveriam nos causar mal, nós não deveríamos montar uma resposta contra isso. E ainda nós temos o bolor, que é causado por fungo, que é um agente infeccioso, mas ele pode causar sintomas de asma. Bem, a asma, ela afeta 339 milhões de pessoas no mundo, segundo dados de 2018. E esse mapa que eu trago aqui para vocês é que a asma, anteriormente, ela era considerada uma doença de países desenvolvidos. Mas hoje, vejam que no Brasil, a prevalência de sintomas de asma está em 20 a 25% na população jovem adulta. E a asma geralmente também era mais considerada uma doença que acomete mais crianças e idosos. Então, o indivíduo que tem asma, o pulmão dele, quando olha o raio-x, pode ter aqui essa região branca, que denota inflamação pulmonar. Né? E o que acontece com essa inflamação? Quando eu penso nas vias aéreas de um indivíduo que está saudável, as trocas gasosas ocorrem aqui ao nível dos alvéolos, a hematose, né? E no indivíduo que está num episódio de asma, a gente vê que as vias aéreas dele são modificadas, ou seja, existe uma constrição da musculatura lisa dos brônquios, e isso vai diminuir a passagem de ar pelos brônquios, e isso vai afetar as trocas gasosas. E com isso o indivíduo tem a dificuldade de respirar, tem o chiado no peito. Né? E por que, então, que acontece? O que tem no pulmão desse indivíduo? Vamos olhar quais as células que estão lá. Então, a gente tem células da imunidade inata, como células dendríticas, que vão reconhecer os alérgenos e vão migrar para o linfonodo e ativar a imunidade adaptativa, ou seja, os linfócitos, promovendo um perfil de resposta mediada pelos linfócitos, que é chamada de inflamação TH2. Mas ainda nós temos casos de asma, que são considerados de asma grave, que o perfil de resposta inflamatória pulmonar não é TH2, ele é um perfil que é chamado TH17. O perfil TH17 ele se associa mais com uma inflamação asmática grave, que é refratária ao tratamento com corticoides. E geralmente, na presença de fatores extrínsecos, como partículas de diesel que estão que é a poluição, ou fumaça de cigarro, ou indivíduo que é fumante, ou infecções virais, isso acaba levando também a um perfil de asma mais grave, coordenada pela inflamação TH17. Com isso, a gente vê que a asma é uma doença heterogênea, porque a gente chama de asma branda a asma alérgica, enquanto a asma grave é aquela asma não alérgica que está associada com fatores extrínsecos. E o nosso interesse está nas comorbidades que são causadas por infecções que acontecem naquele indivíduo que é asmático. Então, voltamos à questão da quebra da homeostase pelo alérgeno, mas agora, no nosso grupo, nós estamos estudando aquele indivíduo alérgico, na presença, ele tem alergia e ele tem uma infecção que causa pneumonia. E nós queremos, então, reduzir esse perfil de inflamação mais grave, quando comparado ao indivíduo que só tem a asma, reduzir essa inflamação pulmonar, entender o que está acontecendo nessa inflamação pulmonar. E a pneumonia que nós estamos estudando é a pneumonia causada por Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae é uma bactéria que é a maior causa de pneumonia em crianças e idosos, mas ela coloniza também as vias aéreas de indivíduos saudáveis. Nós podemos ter o Streptococcus pneumoniae nas nossas vias aéreas, mas nós não temos sintomas de infecção. Então, a gente vê aqui a morfologia dessa bactéria, que ela chama coco, porque ela é redonda, né? E aqui a cultura dessa bactéria in vitro, quando a gente vai usar para infectar os nossos animais nos modelos experimentais. Bem, e na tuberculose, que é outra doença que o nosso grupo está interessado? A quebra da homeostase agora se dá
pela presença do agente infeccioso, que é o Mycobacterium tuberculosis, que naqueles indivíduos que não conseguem ter uma resposta inflamatória, uma resposta imunológica que leva à eliminação desse agente infeccioso, nós vamos ter então a doença chamada tuberculose. O Mycobacterium tuberculosis, se a gente pegar o escarro de uma pessoa que está com suspeita de tuberculose, ele vai se curar, se o indivíduo for positivo, em vermelho. Então, os bacilos estão aqui em vermelhos. E olhem, reparem que a morfologia, comparado com Streptococcus pneumoniae, é diferente na microscopia eletrônica. Aquela é uma bactéria redonda, essa daqui é um bacilo. E aqui a forma que a gente vê a cultura de Mycobacterium tuberculosis in vitro, né, as colônias que se formam. A tuberculose é uma doença que ela afeta principalmente países em desenvolvimento. Então, a gente vê que a maior incidência de casos de tuberculose estão na África, em alguns países da Ásia, e o Brasil está entre os 22 países que detêm o maior número de casos de tuberculose. A incidência de casos de tuberculose no Brasil é de 10 a 99 casos de tuberculose para cada 100 mil habitantes. No ano passado, segundo a Organização Mundial de Saúde, existiram no mundo 1.300.000 mortes causadas por tuberculose. É a doença causada por um agente infeccioso que mais mata no mundo. E existem no mundo mais de 10 milhões de pessoas que carregam o Mycobacterium tuberculosis nos seus pulmões. Se a gente olhar, então, a imagem de raio-x de um indivíduo com tuberculose, a gente vê aqui essa região da inflamação pulmonar, e aqui à direita, em preto, mais escuro, a gente vê uma cavitação pulmonar, ou seja, é a destruição do tecido pulmonar como consequência da resposta inflamatória e da incapacidade de eliminar esses bacilos. Então, é isso que está esquematizado aqui. O indivíduo pode controlar a infecção, ou ter uma infecção moderada, ou ter uma inflamação exacerbada, levando à cavitação. E essa cavitação vai destruir o parênquima pulmonar, o indivíduo tosse sangue e tem dificuldade de respirar. Então, a gente vê aqui, um indivíduo que conseguiu restabelecer a homeostase, ele apenas fica com uma cicatriz no pulmão, né? E ele consegue eliminar os bacilos. Já aquele indivíduo que não consegue eliminar todos os bacilos, ele fica perpetuando aquela inflamação pulmonar e, como consequência, tem a destruição do tecido pulmonar, formando essa cavitação, essas áreas de necrose, que é o que a gente vê aqui. Bem, e como que é essa inflamação? Então, a partir do momento que uma pessoa doente expele os bacilos, uma pessoa que está saudável, ela inala os bacilos, esses bacilos entram em contato com células que estão nos pulmões, como os macrófagos e as células dendríticas. Essas células iniciam a resposta inflamatória, produzindo citocinas. As células dendríticas, elas vão migrar para os linfonodos que drenam a região próxima aos pulmões, vão ativar as células da imunidade adaptativa, como os linfócitos. Esses linfócitos vão para a circulação e adentram os pulmões. E vão auxiliar essas células da imunidade inata a tentar controlar a infecção. Se a pessoa não consegue controlar a infecção, isso tem a ver com o background genético dela e com os fatores extrínsecos, que eu contei para vocês, essa inflamação se perpetua e a gente tem a formação de uma estrutura que se chama granuloma. Essa estrutura é importante para conter os bacilos lá no interior e evitar que eles se disseminem para outras áreas dos pulmões e para as outras áreas, para outros órgãos do indivíduo. Mas também, se o indivíduo começa a formar muitos granulomas no pulmão, ele está tendo muita inflamação. E essas células imunológicas também vão morrendo por excesso de ativação e vai causando a morte também de células que fazem parte do tecido pulmonar. Então, isso vai dando aquela característica de imunopatologia, né, que são as lesões teciduais como consequência do excesso de ativação do sistema imunológico. Então, a principal comorbidade que a gente conhece na tuberculose é quando o indivíduo tem HIV e acaba manifestando as mortes causadas por HIV de 2000 a 2018. A gente vê que teve um declínio no número de mortes causadas pela infecção com HIV.
Enquanto aqui em azul a gente vê o número de mortes causadas por tuberculose em indivíduos que não têm AIDS, que não são HIV positivos. Tá? Então a gente vê que também teve um declínio das mortes causadas por tuberculose no mundo, mas não tão acentuado quanto o declínio que houve na AIDS, na infecção pelo HIV. E com relação, aqui em azul, a gente tem agora esquematizado como é que estão os números de mortes dos indivíduos que têm tuberculose e que são HIV positivos. Então, vejam que é muito menor o número de mortes causadas nos indivíduos que têm tuberculose e HIV, quando comparadas àqueles indivíduos que têm apenas tuberculose. Então, minha questão para vocês é: será que essa inflamação aqui no indivíduo que tem tuberculose é semelhante à inflamação desse indivíduo que tem tuberculose, mas tem o HIV? Será que a gente tem que tratar os indivíduos da mesma maneira para tentar reduzir ou melhorar a resposta inflamatória para controlar a infecção? E uma outra situação interessante que eu mostro aqui nessa figura é que em países como Brasil, China e Índia, nós temos que as mortes causadas por tuberculose apenas, sem a presença de HIV, é um número de mortes superior quando nós comparamos ao número de mortes naqueles indivíduos que têm tuberculose e HIV. E nos países da África, nós temos o contrário. Morrem mais pessoas que têm tuberculose e que são HIV positivas. E dessas pessoas que têm tuberculose, mas são HIVs negativas, cerca de 10% das pessoas, a doença delas é consequência de uma intensa inflamação pulmonar. Esses 10% correspondem a quase 1 milhão de pessoas no mundo, tá? Cuja doença é dada por excesso de resposta inflamatória causada pela ativação do sistema imunológico. E a comorbidade que nós estamos interessados, então, é a obesidade, né? A obesidade é um problema de saúde pública no mundo, é uma questão hoje da Organização Mundial de Saúde, uma prioridade. A gente vê que a obesidade está aumentando, inclusive, nas crianças. E aqui é o tecido adiposo que nós temos e os adipócitos. Então, eles estocam as nossas gorduras. E se a gente vai no laboratório e alimenta os camundongos com uma dieta rica em gordura, esses camundongos engordam e o tecido adiposo deles tem uma hipertrofia. Tá? Então, é diferente do tecido adiposo de um camundongo que é alimentado com uma dieta padrão, que não é rica em gordura. Tá? Então, isso significa que o tecido adiposo de um indivíduo que está com sobrepeso é diferente do tecido adiposo de um indivíduo magro. Tá? Então, o tecido adiposo de um indivíduo que está com sobrepeso, ele vai estocando gordura. E como o indivíduo consome mais do que gasta energia, ele vai estocando e vai sofrendo a hipertrofia. E com isso, uma hora, esses adipócitos, eles se rompem e liberam o conteúdo do seu interior. E esse conteúdo do seu interior funciona como aqueles dumps que eu contei para vocês. E eles vão ativar uma resposta inflamatória. Então, o tecido adiposo de um indivíduo que está obeso ou com sobrepeso, ele é um tecido adiposo que está repleto de células do sistema imunológico. Ele tem até 65% de células do sistema imunológico. Então, pode-se dizer que o tecido adiposo de um indivíduo obeso, ele é um tecido imunológico. E ele está mantendo um perfil de inflamação que é contínua e gradual. E isso é chamado de meta-inflamação. Então, isso serve para vários distúrbios que a gente vê associados com a obesidade, como doenças cardiovasculares, como a predisposição ao desenvolvimento de diabetes do tipo 2. E hoje em dia a gente já sabe que várias infecções são afetadas pela obesidade, assim como a asma também é afetada. Então, nesse projeto que nós somos apoiados pela FAPESP, nós fizemos uma parceria com a Becton e Dixon e adquirimos, então, com os recursos financeiros concedidos pela FAPESP, um citômetro de fluxo que é chamado de FACS-Melody, que a característica dele, ele nos permite separar populações que nós temos interesse em estudar.
Então, a gente tem uma suspensão de células de pulmão, a gente vai lá e separa, eu quero só o macrófago, eu quero só a célula epitelial, eu quero só o linfócito de padrão TH1. A gente não podia fazer isso antes, porque a gente tem que ter as células viáveis, e para fazer isso, a gente precisa carregar nossas amostras para fora do laboratório, e para fazer essa separação, isso causa a emissão de aerosóis, então a gente pode contaminar quem está manuseando. Então, agora a gente tem esse equipamento da Becton e Dixon dentro da nossa sala de biossegurança nível 3. A gente trabalha totalmente paramentado, né? Com Mycobacterium tuberculose, a gente precisa trabalhar dessa maneira. Essa é a pós-doc do laboratório, Thaís Fraga Silva, que estava trabalhando com tuberculose, e fez essa imagem para vocês que eu vou mostrar. Então, a gente tem aqui a gente pega uma suspensão de células de pulmão, né, coloca num tubinho específico para colocar nesse equipamento, que é o Fax Melody, ou citômetro de fluxo, e aí o citômetro ele tem um sistema líquido, um sistema fluido, que vai fazer cada célula ficar contida dentro de uma gota, e o sistema eletrônico do equipamento iótico vai analisar essas células individualmente. E nós podemos coletar informações diversificadas, variadas de cada célula. O que ela está produzindo, o que ela está expressando, e podemos, com esse equipamento, separar essa população celular das demais células do pulmão. Aqui vocês veem, então, que cada pontinho que aparece é uma célula. E nós podemos selecionar, fazer uma região, aqui um gate que a gente fala, e selecionar a população que a gente quer separar depois e estudar isoladamente. E como não podia ser diferente, em decorrência da pandemia que nós estamos vivendo e do interesse do nosso grupo de pesquisa em inflamação pulmonar e comorbidades, nós também começamos a trabalhar com a Covid-19. Foi um projeto que nós tivemos aprovado pela FAPESP em abril e estamos iniciando os nossos experimentos com Covid-19. O que nós queremos estudar na Covid-19? A imunopatologia. Né? E nós temos algumas moléculas que nós elencamos para estudar. Nós vamos trabalhar, então, com amostras, com células de pulmão humanas, vamos infectar essas células com SARS-CoV-2 e depois vamos avaliar como que se dá essa resposta hiperinflamatória, que é a característica da tempestade de citocinas que acontece na Covid-19. Ainda nós vamos trabalhar com amostras de pacientes, para isso nós estabelecemos um consórcio de pesquisa entre pesquisadores da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, pesquisadores da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto e pesquisadores da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Com essas amostras de pacientes, nós vamos estudar amostras de indivíduos com a forma branda da Covid-19, são aqueles indivíduos que estão em casa, que não precisaram de internação. Nós vamos estudar indivíduos que estão hospitalizados, mas que não precisam de UTI, e nós vamos estudar os indivíduos que estão na UTI e que estão em estado crítico, que precisam até de respiração mecânica. Nós queremos entender, então, as diferenças entre as formas branda e grave da Covid-19. Então, aqui eu mostro para vocês o vírus, nessa imagem do NIH, marcado em verde, entrando em contato com uma célula humana, né? E aqui a gente vê na microscopia eletrônica o vírus fazendo contato com a membrana da célula humana, e aqui os vírus já dentro da célula, quando eles já infectaram a célula. Bem, então a mensagem que eu quero deixar para vocês é que o nosso interesse de pesquisa está voltado para doenças pulmonares, principalmente asma, tuberculose e agora a Covid-19. E na asma nós queremos estudar a comorbidade asma e pneumonia, causada por Streptococcus pneumoniae. Na tuberculose, nós queremos estudar as comorbidades obesidade e diabetes, porque já está descrito, já foi reportado que existem 800 mil pessoas aproximadamente que têm diabetes e sofrem de tuberculose, né? E elas são mais refratárias ao tratamento, né? E mais difícil de fazer a cura dessas pessoas. E na Covid-19 nós queremos estudar a interface da Covid, da infecção viral, com a asma.
Bom, e com isso, nosso interesse é no excesso de inflamação para justamente tentar reduzir a inflamação na presença ou não de comorbidades, já que as comorbidades geram doenças heterogêneas, daquelas doenças nas quais não existem comorbidades, e nós queremos identificar tanto moléculas e ou células para tentar estabelecer novas terapias direcionadas para o hospedeiro. Eu agradeço por vocês estarem aqui comigo agora, e estou aberta para todas as questões que possam surgir. Tem uma questão da Núbia? Eu interrompo o compartilhamento? Pode ser. Beleza. Tem uma questão aqui que é, vocês pretendem trabalhar com a comorbidade COVID e asma ou COVID e tuberculose? Então, Núbia, como eu estava conversando com vocês, nosso interesse agora, em princípio, vai ser trabalhar com a comorbidade COVID e asma, em princípio, né? Mas a gente não exclui a possibilidade de trabalhar com COVID e tuberculose. Isso é algo que a gente está começando ainda, né? Para trabalhar com a COVID-19, essa paramentação que eu mostrei para vocês, que acontece, que a gente precisa usar para trabalhar com tuberculose, ela é muito mais rígida, né? A gente precisa de EPIs, equipamentos de proteção individual, que são muito mais, que conferem mais proteção ainda para as pessoas. Então, a gente não quer misturar ainda duas doenças, como SARS-CoV-2 e tuberculose. Por isso que a gente vai começar trabalhando a partir do momento que a gente entender melhor, a gente pode partir para a tuberculose, sim. Qual o nível de segurança para realizar esse estudo? Então, para trabalhar tanto com tuberculose com Covid-19, nós precisamos trabalhar numa sala que se chama Sala de Nível Segurança 3, ou BSL3, né? E essa sala, nessa sala, ela tem um sistema de filtros que confere uma pressão negativa. Então, além do ar ser renovado constantemente nessa sala, nós temos que trabalhar totalmente paramentados, com as toucas, com a máscara, né, N95, com jalecos, com 2 pares de luvas, com propés. E o ar está sempre sendo renovado, né? Agora, para trabalhar com a Covid-19, nós estamos fazendo algumas modificações na nossa sala de biossegurança, que a gente já trabalha com tuberculose, né? E agora, esse equipamento de proteção individual, como eu comentei, ele é um equipamento que precisa ser, conferir mais proteção ainda. Então, o indivíduo precisa colocar um macacão e ainda colocar a N99 e um escudo de proteção facial, né? Fora as luvas e os sapatos específicos para isso. Então, todos os cuidados têm que ser tomados. E geralmente a gente trabalha em 2 pessoas, né? E a partir do momento que você está manuseando as amostras dentro de um fluxo laminar, que é uma cabine biológica que você está manuseando as amostras, toda vez que você retirar suas mãos do fluxo, é importante que você troque as suas luvas na hora que você for mexer em algum equipamento que está na sala. Bom, eu tenho mais uma pergunta aqui que é: essa segurança nível 3 é para as amostras também ou apenas para o vírus em si? Pois em hospital não tem BCL3. É verdade. Então, assim, essas normas de segurança, para a gente trabalhar com amostras de pacientes, né, nós não precisamos de NB3 ou BSL3. Nós podemos trabalhar num laboratório que é NB2 ou BSL2. Tá? Nós precisamos do laboratório NB3 ou BCL3 quando nós formos trabalhar com o vírus ou quando nós formos infectar as células com o vírus, que é o que a gente vai fazer no nosso laboratório, né? Ou ainda quando você tiver um modelo animal e for infectar os animais com o vírus. Então, para isso, você precisa de BSL3. Aqui?
como que a gente... Uma pergunta do Fabrício. Como que a gente vai selecionar os pacientes de COVID e asma neutrofílica, eosinofílica? Bem, na verdade, essa é uma pergunta... Muito obrigada, uma pergunta super interessante. Aliás, todas as perguntas super importantes e pertinentes. Na verdade, para começar a trabalhar com asma, a gente primeiro vai iniciar com experimentos in vitro. Não sei se todo mundo está familiarizado com isso. O que a gente faz? A gente pega uma célula de pulmão, que é uma linhagem pulmonar, né, que a gente tem no laboratório, infecta com o vírus, e aí depois a gente gera também células do sistema imune a partir dos monócitos, que são células circulantes, e coloca em contato com essas células pulmonares. Então, em princípio, a gente vai fazer isso in vitro, fazendo essas células do sistema imunológico estarem com tipo da asma, que é do tipo inflamação 2. Então, a gente vai fazer o nosso estudo, vai iniciar o nosso estudo primeiro in vitro. Por quê? Porque para a gente trabalhar com SARS-CoV-2 e asma, eu acho que vocês, não sei se vocês já ouviram falar, que a gente ainda não tem um modelo experimental para isso. Né, o camundongo, que é o melhor modelo para estudar imunologia, ele não é infectado pelo SARS-CoV-2. Então, os experimentos vão ser conduzidos com amostras, com linhagens de células ou células que são obtidas do sangue periférico de pacientes. Mas trabalhar com amostras de paciente ainda na COVID-19 e na asma, nós só vamos fazer no momento que nós tivermos acesso às informações dos pacientes internados e poderemos ver que tipo de comorbidade ele tem. Aí, avaliando a forma clínica branda e grave, e depois avaliando naqueles que têm forma clínica branda, quais são os que têm comorbidade? Quais são os que têm asma? Quais são os que têm diabetes? Quais são os que têm hipertensão? E na forma grave, quais são os que têm asma? Quais são os que têm diabetes, hipertensão? Como é que estão essas moléculas que a gente se propôs a avaliar? Né? São diferentes? Então, é assim que a gente vai trabalhar, em princípio, né? Selecionando. Não tem como ainda a gente poder... É muito interessante sua pergunta, para a gente ver se esse indivíduo ele vai ter também essa inflamação, se o indivíduo que está com a asma, se ele é mais um indivíduo que tem a asma grave ou branda. A gente vai ter que coletar isso de acordo com as amostras, de acordo com as informações que vão ser dadas pela equipe médica, sobre esses pacientes que nós vamos recrutar no nosso estudo. É possível relacionar os resultados in vitro com o que ocorre em pacientes? Essa pergunta é super interessante, né? Nem sempre, né? Nem sempre é possível. A gente tem que fazer aquilo que está ao nosso alcance. Então, em princípio, o que a gente pode fazer in vitro é tentar nos aproximar mais do que a gente espera que possa acontecer. Então, no nosso caso, nós vamos trabalhar com as células do epitélio pulmonar, porque são as células que primeiro são infectadas, né? E o que a gente vai encontrar aí, nós não vamos conseguir extrapolar para resultados in vivo, né, ainda, mas nós vamos conseguir comparar, né, ou comprovar com as amostras de pacientes, porque os mesmos parâmetros que nós vamos avaliar nos experimentos in vitro serão avaliados nas amostras dos pacientes. O pessoal está só elogiando. Nossa, ninguém tem mais nenhuma pergunta para fazer? Só elogios. Vamos lá, pessoal. Estou aqui para vocês. Tem outra. Os camundongos expressando a ACE2 ou a ECA2 humana não são uma opção viável para esse estudo? São sim, são sim. A questão é que a gente ainda não tem esses camundongos no Brasil. Existem pesquisadores que estão importando esses camundongos, né, para fazer os experimentos.
Então, existe uma opção, essa opção. A outra coisa que se pode fazer para trabalhar com o vírus SARS-CoV-2, já que não tem um modelo experimental em camundongos, em vez de você trabalhar e infectar os camundongos, já que eles não vão fazer a imunopatologia, na verdade eles ficam até infectados, mas você não consegue estudar a imunopatologia, né? E o que você pode fazer, então, é trabalhar com o vírus morto, né? Então, você inativa o vírus com paraformaldeído e você administra isso nos camundongos. Isso já pode ser suficiente para você estudar a inflamação ou para estudar como esse vírus está afetando sistema nervoso ou sistema vascular, tá? Isso é possível de se fazer. E aí vou até dar um gancho porque que isso é possível de se fazer. Se você está trabalhando com o vírus vivo, esse vírus vivo ele precisa ter a spike que vai se ligar na ECA2, né, na enzima convertora de angiotensina 2. Né? Agora, se o vírus está morto, né, essa infecção não vai acontecer dessa maneira. Mas o vírus ele tem vários pumps, que são várias moléculas, que podem ser reconhecidas por receptores que estão nas células do sistema imune. Né? O vírus morto ele pode ser fagocitado por uma célula do sistema imune. E uma vez que ele é fagocitado, ele pode ativar alguns receptores que estão em vesículas, como nos fagossomas de células como os macrófagos e as células dendríticas. Tá? Então, é possível você estudar, enquanto a gente não tem o camundongo expressando a ECA2, é possível estudar, fazer estudos com modelos animais usando o vírus morto. Tá? E também é possível usar um vírus modificado, que é um vírus que causa a infecção em camundongos. Em relação à asma, quando o paciente não está em crise, ele também tem maior risco de complicações pela COVID? Olha, Ludmila, deixa eu tentar imaginar. Se o indivíduo é um paciente asmático, que já teve vários episódios de asma, né? Ele pode já ter tido remodelamento do tecido pulmonar. Então, ele pode estar com o seu pulmão já modificado e com um perfil, embora ele não esteja sob um ataque de asma, né? Ele pode estar com um perfil de células no pulmão que já é diferente de um indivíduo que não tem asma. Nesse sentido, eu acredito que a COVID possa, sim, ser afetada por esse indivíduo que tem asma. Já foi descrito na literatura, nesses trabalhos que estão sendo publicados agora em 2020, que as principais comorbidades que estão relacionadas com a COVID-19 são a hipertensão, né, as doenças cardiovasculares e depois as doenças pulmonares. Né? E dentre essas doenças pulmonares, acredita-se que seja a COPD, que é a doença obstrutiva pulmonar mais associada, e não existem ainda muitos estudos, aliás, não existem estudos associados com a asma. O que a gente sabe é que SARS-CoV, não SARS-CoV-2, mas SARS-CoV, né, que é outro coronavírus, já foi mostrado que não existe uma associação, por exemplo, de um indivíduo que tem asma ficar com uma asma mais grave em decorrência da infecção com SARS-CoV, mas que não com SARS-CoV-2, tá? Fabrício, se o estudo esse estudo nosso com a COVID, se a gente vai fazer se é multicêntrico ou com um centro só, bem, talvez não tenha ficado claro. Uma coisa que eu me orgulho de falar é que para trabalhar com a COVID-19, nós fizemos um consórcio de pesquisa, né? Porque eu acho que quando a gente trabalha unido no meio de em volta de objetivos comuns, né, a gente vai conseguir atingir as nossas metas mais rápido. Então, nós fizemos um consórcio de pesquisadores que são aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, eu e uma outra docente aqui da Faculdade de Medicina, que é a professora Isabel, e depois docentes da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, como as professoras Lúcia Facioli, Cristina Ribeiro, Marcelo Dias Baruffi, Carlos Sorge, Fabiane Gai Franz,
pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos, como Sandra Maruyama, e pesquisadores da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, como Ana Paula Fernandes e a professora Angelina. Então, com esse consórcio, nós nos mobilizamos para obter amostras de pacientes que estão internados em diferentes hospitais daqui de Ribeirão Preto, da rede pública e privada, e ainda amostras de indivíduos que estão nas suas residências, mas que não precisaram ser internados. Então, nós fizemos um chamamento público e fomos até a residência desses indivíduos coletar as amostras desses indivíduos com SARS-CoV-2, mas que eram positivos, mas que tinham poucos sintomas. Né? Tem uma pergunta sobre a diferença entre o Fax Aria e o Fax Melody. Bom, o Aria ele é um citômetro mais robusto, né? Ele faz a separação celular de uma maneira mais rápida. O Melody, segundo a própria BD, ele tem um sistema mais, eu vou repetir o que eles falaram para mim, mais intuitivo, né? Onde cada usuário pode manipular o Fax Melody. Ele é menor, ele é mais compacto. Então, a gente precisou fazer essa opção de comprar o Melody, porque o espaço que a gente tinha na nossa BSL-3 comportava um Melody e não um Aria. Nós temos aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto uma sala de multiusuários para citometria de fluxo, né? E é muito bem equipada. Ela tem o Fax Canto, Fax Aria, Fax Melody, mas como eu comentei, eu não posso sair com as amostras de indivíduos com tuberculose para fazer uma separação celular, um sorting, lá na nossa sala multiusuário de citometria. Tampouco eu vou poder sair com a amostra de paciente com Covid-19 e ir na sala de multiusuário. Então, foi fundamental esse projeto da FAPESP, que permitiu que a gente adquirisse o citômetro Fax Melody, e essa parceria que a gente fez, então, com a BD para isso. Né? Eu agradeci as pessoas da BD. Pode agradecer agora. Eu queria aproveitar para agradecer os colaboradores da BD, com quem nós fizemos uma parceria, que foram Bianca, Enio, Flávia, Marina, os engenheiros Alexandre e Giovanni, que têm nos auxiliado muito, né, nos forneceram um curso para que a gente possa usar esse citômetro. Esse citômetro na P3, embora ele esteja dentro da P3 e você precisa usá-lo com todo aquele equipamento de EPI, de proteção individual, esse é um equipamento multiusuário que está disponível para qualquer pessoa que quiser usar, né? Tanto dentro do campus, daqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ou outras faculdades daqui do nosso campus, ou como outros campi da USP ou de outras instituições. Tá? Então, como eu estava falando antes, acho que eu perdi um pouco o fio da meada, esse é o projeto que nós formamos para estudar a Covid, é um projeto multicêntrico, eu tenho muito orgulho disso, não é como o projeto que eu achei muito interessante, uma iniciativa brilhante, que é a Força Tarefa da Unicamp, né, que é um exemplo assim a ser levado adiante. É assim que a gente deveria fazer a pesquisa, né, no Brasil e no mundo, né? Pode encerrar. Gente, então agora eu estou recebendo uma informação aqui que eu devo encerrar. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu fiquei muito feliz de compartilhar a nossa experiência com vocês e espero que para aquelas pessoas que não trabalham com imunologia, com inflamação, tenha sido claro e que possa isso despertar ainda mais o interesse dessas pessoas pela ciência e pela ciência que a gente faz no país. Muito obrigada, SBI, muito obrigada, BD, e obrigada por vocês estarem aqui, as pessoas que estiveram prestigiando essa live.